Meus irmãos, a paz do Senhor, nós vamos ler no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, e leremos no capítulo número 11, carta aos Romanos, capítulo número 11, o versículo 25 e 26. Carta aos Romanos, capítulo número 11. Diz assim: Pois não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. É preciso maximizar. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, vamos hoje falar um pouco sobre Israel, mas Israel como um sinal profético. Não vamos, obviamente, falar de política, mas vamos falar daquilo que o povo de Israel, a nação de Israel, significa do ponto de vista profético. Os irmãos mais novos na fé não se preocupem se não entenderem tudo. É um assunto bastante vasto, mas nós iremos procurando explicar aquilo que de facto é essencial. E eu queria começar por lembrar que o Senhor Jesus, ele certa vez respondeu uma pergunta que aparentemente era uma pergunta muito indiscreta. Foi quando os discípulos, poucos dias antes de Jesus ter partido e ter morrido, ter ressuscitado e partido para os céus, os discípulos chegaram-se junto de Jesus e nós lemos que foi no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras dá para ver Jerusalém de cima, tem uma vista de Jerusalém. E Jesus tinha falado a respeito do fim dos tempos. Eles ficaram intrigados, fim dos tempos. E então eles perguntaram a Jesus, e eu repito, uma pergunta bastante indiscreta: que sinal haverá, diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Fim do mundo, fim da era, há muitas maneiras de dizer a mesma coisa. Fim deste tempo histórico que nós estamos a viver. E o Senhor Jesus poderia ter até censurado os discípulos pela sua curiosidade. E esta seria uma boa ocasião para lhes dizer: olha, vocês são muito curiosos. Não vou falar sobre isto. Quando acontecer, acontece. E hoje há muita gente que pensa assim, cristãos. Quando nós falamos a respeito do fim dos tempos, eles dizem: não, isso aí, eu nem quero pensar no assunto. Quando vier, vem, e não é um assunto que nos deva preocupar. Mas Jesus, curiosamente, não só respondeu, como deu uma longa e detalhada resposta a esta pergunta. Nós não vamos analisar toda a resposta. Os irmãos poderão encontrar no capítulo 24, depois em casa, podem ler com atenção. E é uma resposta que tem muitos pormenores a respeito dos sinais do fim dos tempos ou deste novo tempo que se iria seguir a este que nós estamos a viver. E uma coisa que Jesus disse na sua resposta e que nós encontramos aqui, e eu gostaria de ler só para situar aqueles irmãos que não estão muito familiarizados com este assunto. A primeira coisa que Jesus disse sobre o fim dos tempos foi isto: acautelai-vos que... Conseguem ler? A letra está um bocadinho pequena. Que ninguém vos engane. É muito importante nós notarmos que foi este o primeiro sinal, a primeira observação sobre o tempo do fim. Então, neste tempo do fim, haveria muito engano. E nós sabemos que, de facto, hoje mesmo estamos a viver dias de intensa confusão
e de muito engano. Mesmo muitos cristãos, eles ficam muito baralhados com aquilo que se diz, que se ouve de um lado e do outro. E nós só temos uma maneira, irmãos, de vencer o engano. Sabem qual é? É através da palavra. Se nós nos firmarmos no que diz a palavra de Deus, não o que nós gostaríamos, o que nós pensávamos, o que nós supunhamos, mas o que está lá escrito. E se nós dermos prioridade, e se nós respeitarmos a autoridade da palavra de Deus, nós não vamos ser enganados. Sempre com a ação do Espírito Santo, que nos conduz no entendimento da palavra de Deus. Isto é uma palavra de encorajamento para aqueles que estão hoje a começar a ler a Bíblia. Às vezes nós começamos a ler e nós parece que não entendemos, porque há muitas coisas que de facto vão até colidir com a nossa maneira de pensar. E nós temos uma tentação que é forçar a Bíblia a estar de acordo connosco. Ora, isto é abrir as portas para sermos enganados por qualquer coisa. Porque nós estamos condicionados por uma cultura que nos rodeia, nós vivemos num certo ambiente, e quando nós queremos que a Bíblia esteja de acordo com a cultura que nos rodeia, nós estamos a entrar num problema gravíssimo. Então nós temos que fazer o contrário. Embora às vezes nos custe, nós temos de olhar para o que diz a Bíblia e submeter o nosso entendimento àquilo que a palavra de Deus diz. Se fizermos assim, nós não seremos enganados. Irmãos, e é a única maneira de nós não sermos enganados. É através da palavra de Deus. Quem vive de outras coisas, de emoções, de coisas fantásticas, de novidades, vai ser enganado, mas enganado mesmo. Então, a primeira observação de Jesus: ninguém vos engane. E depois ele diz porquê? É que muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Então, há muitos Cristos. Há muitos Cristos. E nós vemos que muitas pessoas dizem, eu cá tenho o meu Deus. Não é verdade? Já ouviram isso? O meu Deus não é assim. E para Cristo é a mesma coisa. Cada um tem a sua ideia de Jesus. Uma certa imagem que as pessoas vão criando sobre Jesus. Que ele era um homem muito bom, ou que era um sofredor, ou que era um grande filósofo. Há muitos Cristos, irmãos. Há o Cristo religioso, há o Cristo político, há Cristo para todos os gostos. Mas nós temos de conhecer Cristo conforme o que está escrito, mais uma vez, onde? Na palavra de Deus. E nós temos 4, vamos chamar-lhes biografias de Jesus. Nós não é necessário a gente enganar-se. Está lá tudo escrito a respeito dele. E se nós lermos com atenção, nós não seremos enganados. Mas depois ele vai então, depois deste grande sinal, que é o sinal do engano e da confusão, Jesus vai começar a discriminar outros sinais. E eu não vou aqui ler tudo, apenas o último versículo que diz, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Ora, aqui está uma expressão que todos devem entender bem. O que é o princípio das dores? A imagem que Jesus está a usar é a imagem de uma mulher grávida. E nós sabemos que no tempo da gravidez, que o tempo normal são 9 meses, há um momento, no fim, em que a mulher é cometida de dores. E são dores fortes, não é? Eu nunca estive, mas sei como é. São dores fortes. Mas é o princípio apenas. O bebê vai nascer quando há uma dor, nasce logo? Não. E muitas vezes os médicos têm que dizer à senhora, sobretudo quando é a primeira vez, olha, ainda não é. Não, mas eu estou com muitas dores. Eu sei que está com dores, mas ainda, isto é só o princípio. Ainda é preciso esperar mais algum tempo, haverá outros sinais. Então, nós estamos hoje a ver, irmãos, muitos sinais que estão a acontecer. E às vezes há irmãos, há crentes que eles entram em parafuso e pensam, olha, Jesus já está a chegar neste momento. Espere. Porquê? Não, porque houve um terremoto não sei onde. Sim. Ou porque há uma guerra na Ucrânia, ali, acolá. Muito bem. Mas Jesus disse, isso tudo vai acontecer, mas é o princípio das dores. E uma coisa, irmãos, quando a mulher ela se aproxima do tempo de dar à luz, as dores aumentam ou diminuem? Aumentam. Então, se nós estamos, como nós temos entendido, a viver já este tempo que é o princípio das dores, nós temos que nos preparar porque as dores vão aumentar. Ninguém se assuste, mas as dores vão aumentar.
Mas o final destas dores, que são dores intensas, será uma bênção. Porquê? Porque vai nascer aquele que nós esperamos, que é o Salvador, que é o Filho esperado, que é o Messias. Ele vai nascer. Então, aí está o tempo do princípio das dores que nós estamos a viver já hoje, mas ainda não é o tempo do fim, o tempo da vinda do Senhor. No meio dos sinais que nós temos a respeito do fim dos tempos, há um grande sinal, eu até lhe vou chamar um super sinal, que é Israel. Os sinais, irmãos, eu comparo os sinais a placas que indicam na estrada onde é que nós estamos relativamente ao nosso destino. Então, aparece uma placa e diz tal, tantos quilómetros. Depois aparece outra. Há sinais que são cada vez mais frequentes e que nos mostram que nós estamos perto do nosso destino. Mas há um que de facto sobressai de todos, que é a nação de Israel. Eu agora vou pedir aos irmãos que vamos pensar juntos um bocadinho. Quando nós falamos de Israel, nós estamos a falar de uma nação muito antiga, que nasceu através de um homem, um grande patriarca de Israel, chamado Abraão. Abraão vivia na Caldeia, lá na Babilónia, hoje na região do Iraque, aproximadamente, e ali o Senhor chamou este homem. E fez-lhe uma chamada muito definida. Disse que ele devia sair, deu-lhe o endereço onde ele ia mudar-se, as coordenadas do GPS, não foi? Então, como é que o Senhor chamou Abraão? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, para onde? Para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, não há nada mais vago do que isto. Para uma terra que eu te mostrarei. Mas que terra? E Abraão já era um homem idoso. Ele não tinha filhos, casado com uma senhora também já idosa. Agora imaginem, meus irmãos, um homem idoso, um casal idoso, e de repente Abraão diz a Sarai, a sua mulher, diz: nós vamos mudar daqui para outra terra. E ela diz: mas porquê? Nós estamos aqui tão bem. E de facto, onde eles estavam era um lugar de grande civilização. Hoje a arqueologia, a história, conta-nos isso. Porquê é que nós vamos sair daqui? Não, porque o Senhor Deus, a quem eu adoro, a quem eu sirvo, Ele apareceu-me e disse-me: sai da tua terra e da tua parentela, sai da tua terra. E Sarai deve ter perguntado: muito bem, então se o Senhor mandou sair, então nós vamos. E onde é que fica essa terra? Isso eu não sei. Que confusão, não é? Os maridos que estão aqui, imaginem se dissessem isso às vossas mulheres: olha, vamos emigrar. É para onde? Para a França, para a Inglaterra, para a Austrália, para o Brasil? Eu não sei, mas o Senhor vai mostrar. A mulher telefonava logo para o médico: olha, meu marido está muito doente, veja se o interna rapidamente. Mas eles foram, e meus irmãos, isto vai marcar tudo aquilo que Deus vai fazer na vida de Abraão, na vida do povo que vai nascer dele e na vida daqueles que vão crer no Deus de Abraão. Qual é a atitude, qual é o requisito que Deus pede de nós para nós podermos servi-lo, honrá-lo e receber aquilo que Ele tem para nós? É uma palavrinha só com duas letras. Qual é? Fé. Fé. E quando nós falamos de fé, as pessoas que ficam muitas vezes confusas. Fé, as pessoas acham que fé é crer em qualquer coisa. Confundem fé com credulidade. Então contam alguma coisa, assim: olha, toma esta pastilha que você em 2 semanas vai emagrecer 20 quilos. É? Sim. Quanto é que custa? Vai pagar? É credulidade. E já agora, e burrice, não é? Mas, irmãos, isso é superstição. Há muitas pessoas que têm fé. Vão tomar banho num mar todo cheio de germes, de bactérias, todo infectado, mas fazem aquilo por quê? Por fé. Vamos chamar fé, é uma
credulidade, é uma superstição. Porque o que é verdadeira fé? É crer em alguma coisa? Não, meus irmãos. E nós não temos que crer, que acreditar em qualquer coisa. Fé é crer e é aceitar o que Deus fala, o que Deus diz. Se Deus diz, eu posso crer. Se Deus não diz, meus irmãos, eu pessoalmente sou uma pessoa bastante cética. Não sei se os irmãos também são, mas eu não acredito em qualquer coisa facilmente, aliás, muito dificilmente. Agora, quando Deus fala a Abraão, Abraão sabia quem é que estava a falar com ele. Não foi uma ideia dele, ele não partiu por um impulso religioso, místico. Não, ele partiu porque houve uma pessoa que ele identificou como sendo Deus vivo, que falou com ele e disse: Abraão, saia. Meus irmãos, quando nós começamos a entender o que é a palavra de Deus, nós somos desafiados a ter fé. A fé é fé no que diz a palavra de Deus. Mas eu não gosto, eu não entendo. Às vezes nós não entendemos porque não conhecemos, isso é natural. Mas fé é aceitar aquilo que Deus fala como sendo verdade. E quando nós queremos, logo a seguir vem uma coisa chamada ação. Porque nunca Deus aceita uma fé que não corresponda a uma ação. Uma fé teórica. Eu creio que Deus existe. Sim, mas o que é que serve que Deus existe? O apóstolo Tiago, na sua carta, diz uma coisa bastante irónica, sarcástica. Ele diz assim: tu crês que Deus existe? Fazes bem. Até os demónios creem e estremecem. O que é que adianta crer que Deus existe? Eu gosto muito de Jesus. Sim, mas o que é que adianta? O que é que isso mudou a sua vida? Então, a fé leva sempre a uma ação. E neste caso, a fé de Abraão foi provada várias vezes. E nós não vamos aqui falar em todos os momentos, mas nós sabemos que ele demonstrou ser um homem de fé. Você é uma pessoa de fé? O irmão, a irmã que está aqui, tem fé? Pastor, eu não sei, agora o pastor falou, já fiquei um bocadinho confuso. Não tem que ficar confuso. A fé é isto, é crer no que diz aqui, o que diz Jesus quando ele fala. É crer nele. Por exemplo, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. É uma palavra que diz assim: se tu me buscares, tu vais me achar. Jesus disse: pedi e recebereis. Pedi. Então nós podemos crer no que ele fala. Não é uma coisa que eu sinto. Não, se ele fala, então eu vou usar, eu vou agir, eu vou fazer aquilo que ele me diz pela sua palavra. Isto é a fé. Bom, o que é que aconteceu depois da sequência de Abraão? Aconteceu que ele foi um homem de fé muito provado, muito provado. Deus fez promessas extraordinárias a Abraão, promessas para o futuro. Mas em tudo o que Deus falou, o grande objetivo de Deus ao iniciar a nação de Israel através de Abraão, qual era o objetivo de Deus? Alguém sabe qual era o objetivo de Deus? Era pegar numa nação, fazer dela uma nação esplendorosa, que reinasse sobre os outros. Era isso? Qual era o objetivo? Era que, através de Israel, nascesse um homem só, um filho de Abraão. E esse homem era o homem-Deus, Deus que se ia fazer homem e que ia nascer no meio de uma família, no meio de um povo, que não era nem no Egito, nem era em Roma, nem era na Grécia, era aquele povinho pequenino, entalado entre impérios do norte e impérios do sul, que era Israel. E o Senhor várias vezes, ele no Antigo Testamento nós lemos: olha, eu escolhi-te, não precisa um povo grande, um povo merecedor, mas pela minha graça, porque eu te amei e porque eu tenho um plano para ti, para a nação de Israel. E o plano, nós lemos depois, quando Jesus nasce, o plano era receberem o Messias, o Salvador. Agora ele pergunta, irmãos, e nós vamos dar um salto no tempo. Vamos para o tempo em que Jesus nasceu. Ao longo de séculos,
Israel foi preparada pelos profetas, que anunciaram a vinda do Messias. Muitas profecias. Eu pergunto, quando Jesus nasceu, Israel recebeu Jesus em aclamação? Foi isso? Quando aquele menino nasceu lá em Belém, como é que Jesus nasceu? Olha, ninguém o recebeu, ninguém o reconheceu, a não ser quem? Pastores. Pastores eram, hoje nós temos uma ideia de pastor que não corresponde àquilo que eram os pastores daquele tempo. Pastores eram homens considerados impuros, quase marginais, que, não, por exemplo, não podiam entrar nas sinagogas nem no templo. E foi aos pastores que estavam a cuidar das ovelhas na noite que o anjo apareceu e lhes deu a conhecer a boa nova. Eis que hoje vos nasceu o Salvador. E onde é que estavam os sacerdotes? Onde é que estavam os escribas? Onde é que estavam os profissionais da Escritura? Onde é que estavam os religiosos? Estavam a dormir, irmãos. A dormir. Porquê? Porque a fé acabou em Israel. Acabou a fé. A fé, aquela fé simples de Abraão, a fé foi substituída por uma coisa mortal para a fé, chamada religião humana. Religião humana. A religião humana foi o que os judeus fizeram daquela herança da fé. Eles começaram a pegar na palavra de Deus e começaram a adaptá-la e a acrescentar. E então nós sabemos que havia 10 mandamentos no tempo de Moisés. No tempo de Jesus havia 613 leis. 613 leis. Para os desgraçados, os pobres coitados dos judeus cumprirem. Ninguém conseguia. Havia uma classe, a classe dos religiosos, que explorava os outros, que vivia acima dos outros. A fé acabou. E quando a fé acaba, meus irmãos, acaba tudo. E nós sabemos que o que aconteceu foi que Israel rejeitou o Messias. É dos momentos mais trágicos da história, aquele momento em que Pôncio Pilatos, ele coloca Jesus de um lado, do outro lado coloca um malfeitor chamado Barrabás e pergunta à multidão: qual destes quereis que eu vos solte? Irmãos, aquilo era uma grande oportunidade que Pilatos estava a dar para libertar Jesus. Era uma grande oportunidade. E o que é que o povo clamou? Solta-nos Barrabás. E Pilatos ficou chocado. Então entra um malfeitor e Jesus, que toda a gente dizia bem dele, ele próprio, Pilatos, tinha examinado Jesus, não tinha visto mal nenhum. E Pilatos perguntou: e deste, o que é que eu farei de Jesus? E qual foi o grito da multidão? Crucificam. 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 A morte mais cruel daquele tempo, reservada aos criminosos, aos traidores. E foi assim que Israel enviou Jesus para a morte. Os irmãos estão a ver? Bom, aqui chegados, nós podemos dizer assim: bom, então Israel acabou. E de facto parece que sim, porque passada uma geração, aliás, Jesus tinha falado disso quando ele disse, ele olhou para o grande templo lá em Jerusalém, que era uma obra extraordinária, e ele disse aos discípulos, os discípulos estavam abismados a olhar para aquele templo, e Jesus o que é que disse? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Parecia uma coisa impossível. No ano 67, 66, 67, houve uma grande rebelião de judeus contra Roma. Eles já não aguentavam mais os impostos, os judeus sempre foram muito nacionalistas, e então eles revoltaram-se contra Roma. Só que desta vez Roma foi em força contra Israel. E cercaram, durante vários anos, cercaram Jerusalém. Foi uma coisa, um pavor. E finalmente, no ano 70, o exército entrou em força na cidade de Jerusalém. E uma das coisas mais terríveis que aconteceu, além da morte de cerca de 1 milhão de pessoas, o que aconteceu foi que eles entraram no templo, o famoso
templo que era tão maravilhoso, incendiaram, destruíram-no e não ficou pedra sobre pedra. No ano 70, 30 e poucos anos depois de Jesus ter falado estas palavras. Então, parece que Israel acabou. Mais tarde, já no século II, um outro imperador, tão cheio de ódio contra Israel, mudou o nome de Israel para Palestina e mandou arrasar Jerusalém. Jerusalém ficou como se fosse um campo de lavoura, aliás, cumprindo uma profecia. Deixou de ter sinais, quase sinais de uma cidade, ficou completamente arrasado. E é natural que muitos tivessem pensado, bom, Israel acabou. Os judeus que sobreviveram foram levados como escravos, vendidos por todo o império, parecia que tinha acabado Israel. Entretanto, nasceu a igreja, porque os gentios aceitaram aquilo que os judeus rejeitaram. E nós sabemos que o apóstolo dos gentios, que era o apóstolo Paulo, ele tinha sempre esta estratégia. Ele entrava primeiro numa sinagoga, falava de Jesus, os judeus não queriam, ele sacudia o pó das sandálias, que era um gesto, e ele partia para os gentios. Os judeus não queriam, os gentios queriam. E queriam mesmo. E de repente a igreja gentílica começou a crescer, a propagar-se, no meio de muitas perseguições, nós conhecemos a história, e afirmar-se. Porquê? Porque eram pessoas que aceitaram Jesus pela fé. Pela fé. Veio para o que era seu. As palavras de João capítulo 1. Jesus veio para o que era seu. O que era seu? O povo de Israel. Mas os seus não o receberam. Israel rejeitou Jesus. Mas aos que creem no seu nome, dê-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Israel não quis. Olha, irmãos, eu quero. Os irmãos também? Os judeus não creem em Jesus. Eu creio. Então, irmãos, foi esta deslocação de Israel para a igreja. E muitos pensam, bom, acabou. A história de Israel acabou e hoje nós temos a igreja. E agora, meus irmãos, eu vou ignorar aqui este PowerPoint, porque eu quero ir muito mais devagar. Eu vou convidar os irmãos para abrirem a Bíblia. Vamos ler agora juntos em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo número 11. Todos abriram? Então, há aqui uma questão que é a seguinte. Israel acabou? Será que Deus rejeitou para sempre Israel e agora a igreja veio, de certa forma, substituir Israel? Vamos ler, irmãos, que o mais fácil é lermos aqui, capítulo 11, o versículo 1. Todos abriram? Muito bem, então lemos assim. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Que é a pergunta que nós estamos aqui a fazer. Deus rejeitou Israel? Porventura rejeitou Deus o seu povo? Israel rejeitou. Eles disseram a Pilatos, crucifica-o. Não é verdade que Deus rejeitou o seu povo? Mas vamos ver a resposta que Paulo dá. De modo nenhum. Ouçam, irmãos. De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Vamos continuar, versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Então, o primeiro ponto que nós vamos entender é o seguinte. Se Deus não rejeitou o seu povo, então o que é que nós podemos inferir daqui? É que alguma coisa ainda vai acontecer a Israel. A história de Israel ainda não está concluída. Muitos já enterraram Israel há muito tempo. E aqui na Europa, as perseguições aos judeus, o ódio aos judeus é uma coisa assim absurda. Nós, os portugueses, temos no nosso currículo perseguições infames a judeus.
em 1500 e pouco, houve um terremoto em Lisboa e a multidão saiu à caça dos judeus porque diziam que o terremoto era por causa deles. Os irmãos acreditam nisto? O rei Dom Manuel, para casar, claro, politicamente, fazer uma aliança com Espanha, com Castela, o que é que ele fez? Aceitou uma coisa que foi terrível para a história de Portugal, foi a expulsão dos judeus do nosso país. Os judeus foram expulsos. Muitos fugiram para muitos lugares. Olha, há em Amsterdão uma sinagoga que é a sinagoga dos portugueses, dos judeus portugueses. E com eles, os judeus foi o melhor da ciência, da medicina, da arte, foi tudo embora. Por causa de que é um ódio aos judeus, que hoje continua. Chama-se isso o antissemitismo. Eu repito, eu não estou a falar de política, não estou aqui a defender isto ou aquilo, estou a falar apenas de factos históricos objetivos. Bom, então, se Israel ainda não encerrou o seu tempo, alguma coisa vai acontecer para que ele renasça. Está certo? Muito bem, este é dos factos mais extraordinários em que a história confirma a profecia. Sem entrar em muitos detalhes, o que é que aconteceu a Israel politicamente? Bom, nós sabemos que na Segunda Guerra Mundial, talvez o ápice da perseguição aos judeus foi o chamado Holocausto Nazi, quando 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração. 6 milhões. Nós somos, em Portugal, mais ou menos 10 milhões. Imaginem que são 6 milhões de pessoas. 6 milhões foram mortos como animais nos campos de concentração nazis. Quando houve a libertação, os aliados entraram nos campos de concentração e viram aquilo que ninguém poderia imaginar, e as fotografias começaram a passar, os relatos começaram a passar por todo o mundo, gerou-se uma grande comoção em favor dos judeus. E eles pensaram, nós temos que ajudar este povo a ter um lugar, uma pátria. Houve até uma tentativa de os colocar em África, mas os judeus disseram, não, para nós a nossa única terra é Palestina, é a terra de Abraão. Se há uma pátria para nós, é ali. E assim, em 1948, nasceu de novo um pequenino Estado, muito menor do que é hoje, um pequenino Estado, o Estado de Israel. 14 de maio de 1948. Contra toda a vontade dos povos em redor, os povos árabes, como é evidente, e outros, que predisseram, Israel vai nascer hoje e amanhã já vai desaparecer outra vez, porque nós vamos juntar-nos e vamos acabar com Israel. E a Primeira Guerra começou logo no dia seguinte, de facto. A chamada Guerra da Independência. Onde os pobres judeus, que eram poucos milhares e mal armados, eles tiveram-se de defender contra exércitos também mal armados e desorganizados, mas em muito maior número, que procuraram logo destruir o povo de Israel. Destruíram? Não. Que é uma coisa impressionante. E passou algum tempo, chegamos a 1967, quando, sob a direção de um líder carismático egípcio, um general chamado Nasser, muitos exércitos, desde a Síria, Jordânia, por ali fora, Egito, etc., se juntaram para invadir Israel. Agora é de vez. Agora eles vão mesmo perder. Em 67 a guerra, sabem quanto tempo é que durou? 6 dias. 6 dias. Israel, pequenino, defendeu-se do exército muitas vezes superior. E uma coisa, e conquistaram muito terreno novo, muito território novo, inclusive uma cidade que era a cidade de eleição, e até hoje, dos judeus, que é a cidade de Jerusalém. Jerusalém foi conquistada. Conquistaram tanto terreno que eles tiveram de devolver logo a seguir, porque era terreno a mais, território a mais. Meus irmãos, o que é que aconteceu ali? Até hoje as pessoas não sabem explicar muito bem. Não, é um exército muito valoroso, sem dúvida.
muito bem armado, apoiado pelo Ocidente, sem dúvida. Mas, irmãos, é muito pouca gente comparado com a multidão em volta. Mas houve sempre este cerco a Israel procurando destruir. O tempo foi passando, 1973, Guerra de Yom Kippur, Israel quase que foi apanhado de surpresa, aquilo correu muito mal, mas conseguiram sobreviver. E agora, o ano passado, outra guerra do Yom Kippur. No mesmo dia, Yom Kippur, mais um ataque, dando origem a uma guerra horrenda, que está em curso ainda hoje. E nós vemos, mas o que é que isto quer dizer? Tem algum sentido? Bom, tem um sentido que é o seguinte. O profeta Ezequiel disse uma coisa, que Israel ia ressuscitar em dois momentos, em duas fases. A primeira era uma ressurreição física. O vale dos ossos secos. Os ossos juntavam-se, mas neles não havia vida. Ora, esta primeira etapa da ressurreição de Israel já aconteceu, que é a ressurreição política. Nós não podemos negar, irmãos, Israel está lá. Desde 48 está lá. Tentaram anulá-lo e destruí-lo, mas ele está lá. As pessoas não veem que isto é um sinal. Não veem que não é natural que uma nação que esteve 2000 anos afastada da sua terra volte. E volte com a mesma língua, com a mesma cultura, com um fervor tremendo, prontos para morrer. Não acham estranho isto? Mas a palavra de Deus está-se a cumprir. Mas falta o que eu acho que é o mais importante. Falta a ressurreição espiritual. A fé que eles perderam há 2000 anos, eles precisam de voltar à fé. Será que eles vão voltar à fé? Bom, se voltarem à fé, significa o seguinte: Israel vai se converter a Jesus, vai aceitar Jesus. Hoje, de maneira nenhuma. Irmãos, os judeus, a maior parte são ateus, agnósticos, pagãos, adoradores do sol, etc. Ou ortodoxos, aqueles judeus que mantêm a sua religião mais estritamente ortodoxa. Jesus, eles não querem nada com Jesus. Eles desprezam Jesus. Um dia houve uns irmãos nossos que iam com um guia, que era judeu, e falaram o nome de Jesus. Sabem o que é que ele fez? Ele disse o nome, disse um palavrão e cuspiu para o chão. É isso que Jesus é para os judeus. Então nós não estamos aqui a dizer que os judeus são maravilhosos, então, não são. Mas há uma coisa, eles estão lá. E agora falta a segunda etapa, que é Israel voltar à fé. Será que isto vai acontecer? Irmãos, se me perguntarem a mim, o senhor acha que isto vai acontecer? Eu acho isso impossível. E o que é que diz a Bíblia? Vamos então prestar atenção aqui a Romanos 11. Romanos 11. Então, versículo 8, pus ali os textos para eu não me perder. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono. Então, qual é neste momento o estado espiritual de Israel? Profundo sono. Eles estão adormecidos. Eles não têm vida, não têm uma fé verdadeira. Olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até ao dia de hoje. Versículo 1 e 2. Eu já li este versículo. Deus rejeitou o seu povo? Não. Não é? Vamos continuar a ler. Agora nos versículos 11 e 12. Digo-vos, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. E agora, irmãos, prestem muita atenção, porque esta é uma parte do texto que talvez muitos não entendam. Diz assim: mas pela sua queda, quer dizer, pela sua rejeição de Jesus e a sua queda espiritual, pela sua queda, o que é que aconteceu? Veio a salvação aos gentios. Quem são os gentios? Não, estou aqui a ver uma série de gentios. Não sei, está aqui algum judeu? Vamos nós. Então, pela queda deles, para eles foi mau, caíram. Mas porque eles caíram, veio salvação para os gentios. E agora o versículo 12. E se a sua queda
é a riqueza do mundo e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Plenitude. Pleroma, plenitude. O que é que quer dizer plenitude? É algo que vai ficar, de novo, cheio, uma coisa que está vazia e que vai ficar cheia. Há duas plenitudes. Jesus falou da plenitude dos gentios, mas agora está aqui a falar da plenitude dos judeus. O que é plenitude dos gentios? A plenitude dos gentios são largas massas de gentios que se vão converter a Jesus, até completar um certo número que só Deus sabe. Então, milhões e milhões de pessoas estão a aceitar Jesus, inclusive aqui em Gaia também, que é um milagre. Na Ásia, no Brasil, na América, no Sul, no Norte, em todas as partes, irmãos, há milhões de pessoas que estão a aceitar Jesus. Às vezes no meio de grandes perseguições. Querem ver um exemplo? No Irão. No Irão há milhares de pessoas que estão a vir à fé em Jesus. Muitos deles arriscando a sua vida. Estão a crer em Jesus. É um milagre, irmãos. É a plenitude dos gentios. Muitos estão a vir. É claro que muitos não querem nada com Jesus. Têm a ciência, que o mundo nasceu de uma explosão. Aquelas histórias da carochinha. Mas há muita gente que já não acredita nesses mitos e que está a querer o Deus vivo. E muitos vêm a Jesus. Em todo o mundo. Mas agora Paulo está a falar de uma outra plenitude. Não a plenitude dos gentios, mas a plenitude dos judeus. Irmãos, sentem-se bem e apertem os cintos. Milhares de judeus ainda se vão converter a Jesus. Quando? Bom, esse tempo é o tempo do fim. Mas nós lemos assim no versículo 15... Porque se a sua rejeição, eles rejeitaram o Messias, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, a mensagem do Evangelho qual é? É a mensagem da reconciliação. Paulo escreveu, reconciliai-vos com Deus. A nossa reconciliação, o mundo, as nações diferentes, as línguas diferentes, as raças diferentes, na igreja nós estamos reconciliados, em Cristo nós somos um povo só. E agora Paulo diz, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, quer dizer, o seu reavivamento, senão a vida dentre os mortos? Os irmãos conhecem uma outra palavra que queira dizer a mesma coisa? Vida dentre os mortos? Ressurreição. Todos nós sabemos que vai haver uma ressurreição. Então, nós sabemos o seguinte, que quando Israel se converter ao Messias, o que é que está perto? A grande ressurreição. Os mortos serão ressuscitados, os mortos em Cristo serão ressuscitados. Então, meus irmãos, para concluir, versículos 17 a 24. Eu vou ler e vou fazer um comentário muito breve. A imagem aqui é a imagem de uma árvore que é uma oliveira. A oliveira é símbolo da fé verdadeira de Cristo, do verdadeiro Israel de Deus. Está certo? E então agora nós vemos assim, versículo número 17. Se alguns dos ramos da oliveira, não é, foram quebrados, e tu, somos nós os gentios, sendo zambujeiro, o que é um zambujeiro? É uma oliveira brava, que não tem préstimo. Então os gentios são comparados a uma oliveira brava, que não servia para nada. Foste enxertado. O que é enxertar? Todos aqui têm uma ideia, ninguém é preciso ser perito do campo para saber que um enxerto é colocar alguma coisa que não pertence a uma árvore, por exemplo, um ramo ou mais, a enxertar naquela árvore. E quando se faz um enxerto bem feito, aquele ramo que é enxertado passa a receber a seiva, a vida que há naquela árvore principal. Então, o que é que diz o apóstolo Paulo? Que nós fomos enxertados. Porque nós somos um zambujeiro, somos uma oliveira brava. Mas nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. E então diz assim, e de feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Então nós não podemos, irmãos, gloriar-nos contra os judeus. Aqueles judeus,
eles não quiseram nada com Jesus, mas nós somos melhores que os judeus. E Paulo diz, não faças isso. Não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então a nossa fé é a mesma fé que está baseada em quem? Em Abraão, em Isaac, em Jacó, nos profetas, em Cristo, em Pedro, em Maria, naqueles que creram. Nós somos parte da mesma árvore. Dirás, pois, versículo 19, os ramos foram quebrados, portanto, os judeus foram retirados de circulação, para que eu, a igreja, fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupa a ti também. Então, uma advertência para nós. Se o Senhor foi tão claro, tão justo e castigador com Israel quando perdeu a fé, o que é que os irmãos acham? Acham que a igreja, se perder a fé, começar a misturar-se com o mundo, a viver os valores do mundo, que Deus vai agir? Não, é a igreja, vamos desculpar. Não, não. O ramo vai ser quebrado também. Então a nossa fé, ou é fé ou não é. O critério é sempre o mesmo. Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupa a ti também. Considera, no versículo 23, e também eles, os judeus, se não permanecerem na incredulidade, portanto, se houver uma mudança de atitude dos judeus, se eles deixarem a incredulidade, se passarem a crer, o que é que vai acontecer? Eles serão enxertados, eles voltarão à oliveira, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural desambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais. Então, se nós somos ramos que não somos da oliveira e mesmo assim fomos enxertados, quanto mais os ramos que eram da oliveira foram cortados, mas eles vão voltar a ser de novo enxertados na sua própria oliveira. E para terminar, irmãos, o versículo 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. É um mistério que esteve oculto. O mistério é uma coisa que estava oculta e que foi revelada. Para que não presumais de vós mesmos. E agora, muita atenção. O endurecimento veio em parte. Há 2000 anos. O endurecimento veio em parte sobre Israel. Até que. Então reparem que há aqui, o endurecimento veio há 2000 anos, mas vai terminar até quando? Até que a plenitude dos gentios. Quando se completar o número dos gentios salvos, é a plenitude dos gentios. Pronto. Era aquilo que Deus queria. Em todo o mundo tem uma nação da fé, que é a igreja. E assim, querem ler comigo? Como é que diz? No versículo 26. E assim, todo Israel será salvo. E, irmãos, vai haver uma geração, que eu creio que vai ser esta agora, que vai passar por uma grande tribulação. Mas, no final, eles vão ter uma experiência que eles vão se converter ao Messias. Eu não tenho este tempo para explicar com pormenor, mas os irmãos saibam disto. A história de Israel ainda não foi fechada. O endurecimento veio em parte, mas vai haver um milagre. E agora, irmãos, só para concluir, os irmãos dirão assim, mas pastor, Israel, e nós? Muito bem. E nós, a igreja? Ora, vamos lá ver se eu consigo passar para o próximo. Não há problema. E nós, a igreja? O que é que vai acontecer com a igreja? Não quero ficar. E nós, a igreja? Bom, o que é que nós, que somos dos gentios, o que é que nós aguardamos? O que nós aguardamos é isto. Nós aguardamos que o Senhor venha buscar a sua igreja. É isso que nós aguardamos. Nós não esperamos por mais sinais, não esperamos por Israel, não esperamos pela plenitude dos judeus, não esperamos por acontecimentos, por terremotos, nós esperamos que Jesus venha buscar a igreja como Ele prometeu. E temos de estar preparados. Lembre-se da parábola das 10 virgens. Havia 5 que estavam prontas para entrar. E as outras 5?
Iam à igreja, conheciam a Bíblia, mas não tinham vida, não tinham fogo. Precisamos de usar com sabedoria o tempo que nos resta. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Meu amigo, você está muito preocupado com o seu trabalho, faz bem. Mas lembre-se, Jesus vai voltar. Você está preparado? Está pronto para esse dia? Ou vai acontecer como os judeus? O menino nasceu e os judeus estavam a dormir. Jesus vai voltar e nós estamos preocupados com o emprego, com os Jogos Olímpicos, com as férias, com não sei o quê. Irmãos, a igreja hoje tem de estar muito atenta, porque os sinais estão aí e o tempo do fim para nós já chegou. Nós já estamos a viver, como alguém disse com bastante piada, mas com exatidão, é como nos jogos de futebol, nós já estamos no tempo de prolongamento, quase a entrar nos penaltis. Falta muito pouco tempo. Jesus vai voltar. Israel é o grande sinal e por isso nós estamos atentos e olhamos com temor, esperando que o Senhor se compadeça daquele povinho, povo difícil, mas nossos irmãos, futuros irmãos, que vão crer no mesmo Messias e através deles foi que nós recebemos Jesus. E recebemos a palavra e por isso estamos gratos a este povo. Que Deus os abençoe e nos abençoe a nós para estarmos preparados para a volta de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos glorificar o nome do Senhor.